O primeiro erro da maioria das mamães está relacionado ao mau comportamento. Sabe quando você vai ao supermercado com seu filho e sem querer passa por aquela seção lá? Eu sei que você sabe qual é a seção. Então, o seu filho vê aquele monte de chocolate, salgadinhos, biscoito e começa a pedir tudo. Você já fica nervosa, diz não e torce para que dessa vez ele respeite e não faça um escândalo daqueles. Mas não é isso que acontece. Então ele começa a fazer aquela birra e sem saber o que fazer, porque ninguém te ensinou, você grita com ele e diz que ele vai apanhar se continuar. Aí ele chora mais, você perde ainda mais o controle e ele só para depois que você encara ele daquele jeito e dá uns bons gritos com ele. Ou quando você cede à pressão e dá o doce pro menino por causa daquelas pessoas que estão te metralhando com o olhar. Então, na semana seguinte, o que você faz? Você esquece de novo que não pode passar na seção das guloseimas e tudo se repete. Parece familiar? Bom, isso acontece por causa de uma coisinha que muitas mães não conhecem. O ciclo do mau comportamento. Mas o que é isso, Cici? Bom, existe uma coisa com que nascemos que é muito preciosa para nós, mas que para a criança é muito mais preciosa ainda. E essa coisa é a atenção. E isso acontece porque quando recebemos a atenção das pessoas do nosso bando, ou seja, do nosso grupo social, ou da nossa convivência, sentimos que fazemos parte dele. E isso nos causa a sensação de conforto, de segurança e de prazer. Porém, como a criança ainda não teve tanto contato com o mundo como nós, ela ainda não pensa em coisas como dinheiro para pagar a conta de luz ou um carro mais seguro para chegar até a escola. Isso acaba fazendo com que essa necessidade de atenção seja mais evidente nas crianças. E quando você para tudo que está fazendo, grita com seu filho e cede ao que ele quer, na hora do mau comportamento, você está dando a ele uma atenção. E mesmo que essa seja uma atenção negativa, ela continua sendo atenção. E quanto mais atenção você dá à criança, mais você alimenta as sensações de conforto, segurança, prazer no corpinho dela. E por fazer isso, você aumenta as chances do mau comportamento ocorrer novamente, dele virar um ciclo. Afinal, quem não quer se sentir seguro diante das situações ruins? E entrar nesse ciclo te impede de ter um filho que te escuta quando você fala com ele, que te respeita, que coopera quando você pede algo a ele e que consegue se acalmar sozinho e mais rápido na hora que o bicho pega. E era exatamente esse erro que eu cometia lá atrás, quando o bicho pegava na hora da Larinha e dormir. Eu gritava com ela quando ela não queria dormir sozinha no berço. Eu estava justamente reforçando aquele comportamento dela. E ele virou um ciclo que se repetia dia após dia, dia após dia. E justamente o ciclo do mau comportamento. Seu filho se comporta mal, você age de forma negativa com ele, dando essa atenção negativa. Ele continua com mau comportamento, você age de forma mais negativa ainda. E ele ou obedece ou fica mais desafiador. Então o ciclo se repete de novo. E parando para pensar agora como acontece o ciclo do mau comportamento do seu filho. Como que ele acontece? Quando é que você para tudo que está fazendo só para dar bronca nele? Para ficar lá gritando e até mesmo batendo nele? Qual o mau comportamento que você está reforçando no seu filho? E o segundo erro das mães
é achar que a birra acontece por simples malcriação, por manha da criança, ou só para chamar a atenção. Porém, o que acontece de verdade é bem diferente disso. Se a gente voltar no exemplo da criança que faz birra lá no supermercado, vocês vão perceber outras questões que podem estar influenciando a criança a fazer a birra. Para entender melhor, eu quero que você pense em um iceberg. Um iceberg é conhecido como algo que tem uma parte menor que conseguimos ver e outra parte muito maior que não conseguimos ver. E é justamente essa última que é a mais problemática. E quando a gente fala de mau comportamento, é do mesmo jeito. Quando a gente volta para o exemplo do supermercado, a parte que conseguimos ver é o grito, o choro por causa do doce, são os olhares julgosos das pessoas ao redor e o sentimento de nervosismo e ansiedade que podemos sentir por causa disso tudo. Já a parte que geralmente não conseguimos ver é o fato do seu filho poder estar com fome ou com sede, dele estar com sono porque não dormiu bem à noite, dele poder estar com medo de algo, de estar sentindo raiva ou até uma necessidade afetiva que não foi atendida, como saudade de você, por exemplo. E o que acontece aqui é que seu filho não entende essas coisas muito bem ainda e acaba se comportando mal para expressar isso para você. E na maior parte das vezes, o que está por trás do mau comportamento é um fator como esses. E por não saberem disso, por não pararem para refletir sobre o real motivo do comportamento, mas sim apenas reagirem a ele de forma impulsiva, a maioria das mães acabam errando na hora de agir e acabam não sendo nada assertivas. Brigam, gritam, entram em disputa de poder com a criança e acabam entrando assim no ciclo do mau comportamento. E isso acaba desgastando a relação delas com os filhos, tornando mais difícil conseguir ensinar a criança a respeitar de verdade, a colaborar sem precisar gritar, bater ou mesmo se estressar. E se a gente for pesar o que pode ser mais benéfico para a criança e menos estressante para nós, vamos chegar à conclusão que é muito melhor simplesmente saciar a sede ou qualquer outra necessidade da criança que não foi atendida, do que gritar ou bater nela. Só que para fazer isso, nós precisamos desenvolver autocontrole suficiente para conseguirmos parar e nos perguntar: ei, o que será que está acontecendo de verdade com meu filho? Mas agora vamos ao último erro que as mães cometem, que as impedem de se tornarem mães transformadas. A gente meio que já sabe que tem coisas que, por ser criança, nossos filhos não podem fazer, como cozinhar, dirigir carros ou fazer cirurgias. Você voaria um avião pilotado por uma criança, por exemplo? Não parece certo, né? A gente logo pensa que uma criança não conseguiria pilotar um avião, porque ela não possui capacidade para isso, por causa do tamanho do corpo, da falta de maturidade e de responsabilidade. Mas você, alguma vez, já chegou a se perguntar se seu filho consegue se acalmar e se comportar bem sozinho? Se ele é capaz disso? Eu aposto que não. E a resposta para essa pergunta é sim e não. Para entender essa resposta, você precisa entender que o cérebro de uma criança não é um cérebro completamente desenvolvido ainda. E isso influencia em como ela se comporta ou não. Daniel Sagan e Tina Payne, autores do livro O Cérebro da Criança e de diversos artigos científicos que são padrão ouro de neurociência, nos mostram que a parte do cérebro humano chamada de neocórtex ainda não está totalmente desenvolvida nas crianças. E é essa parte que é responsável pela nossa capacidade de pensar
antes de agir, pelo pensamento analítico, pela capacidade de reflexão, de imaginação, capacidade de solucionar problemas e de sermos capazes de nos acalmar diante de situações desafiadoras. E alguns estudiosos ainda dizem que pode levar até 25 anos para essa parte que fica aqui na frente da nossa cabeça amadurecer completamente. Em contrapartida, temos duas outras partes do cérebro que já vem completamente desenvolvida desde o nascimento. O sistema límbico, também conhecido como cérebro emocional, e o complexo reptiliano, sendo o primeiro responsável por emoções fortes, como a raiva, o medo e o estresse, e a segunda responsável por funções básicas relacionadas à nossa sobrevivência, como a fome, a respiração e digestão, além de reações instintivas de defesa ou ataque. E quando a gente fala de birra ou mau comportamento, a parte que é acionada na criança é justamente o cérebro reptiliano, a parte mais primitiva do cérebro. E esse comportamento pode ser emitido como aviso sobre algumas das emoções da criança, como a raiva, o medo ou até mesmo o temor de uma eventual separação da mãe. Porém, por ainda não ter o neocórtex totalmente desenvolvido, a criança não consegue racionalizar muito bem sobre o que ela sente e acaba não conseguindo se acalmar sozinha. E o resultado disso é que seu filho fica super excitado, com altos níveis de substâncias químicas associadas ao estresse, percorrendo o corpo dele todo e o cérebro. Lembra do exemplo lá do supermercado, quando a mãe diz não para o doce e a criança simplesmente começa a gritar? Nesse momento, a criança está dominada por sensações físicas e suas emoções, e devido à falta de amadurecimento do cérebro mais racional, o neocórtex, a criança não consegue recorrer à parte lógica do cérebro e à parte responsável pela linguagem, para expressar o que ela está sentindo naquele momento. Por isso, ela não consegue se acalmar sozinha e muito menos entender o que estamos falando quando gritamos com ela nesses momentos. Por isso, querer falar com uma criança de forma lógica ou gritar com ela durante o mau comportamento não é eficaz. Na verdade, chega a ser perda de tempo, já que ela não entende. A habilidade de tomar decisões equilibradas, controle emocional, ética e capacidade de prever as consequências de seus atos dependem de uma parte do cérebro que ainda está em formação e que não está disponível para os pequenos o tempo todo. Uma crise de birra significa que um de 3 alarmes, a raiva, medo ou temor de separação, foi acionada na parte mais primitiva do cérebro infantil. São esses sistemas que fazem, por exemplo, com que bebês se sintam terrivelmente inseguros ao menor afastamento dos pais, ou se assustem e chorem diante de um barulho. Eles foram originalmente desenvolvidos para proteger os filhotes de situações perigosas, como ser devorado por um predador. Hoje não temos predadores nos perseguindo, porém alguns estímulos podem acionar os sistemas de medo ou raiva, como você saindo do quarto de um bebê ou uma porta batendo, aciona o medo. Na escola, na hora de dividir o brinquedo ou a atenção do professor, pode acionar a raiva. No caso do supermercado, o não que você dá para o doce aciona a raiva na criança e ela acaba reagindo de forma instintiva. Ah, Cici, então eu vou ter que esperar até os 25 anos, até o cérebro do meu filho ficar maduro e ele não vai fazer mais birra? Lembra que eu tinha dito que a resposta era sim e não para a pergunta sobre a criança ser capaz ou não de se acalmar sozinha? Então,
Há algo que podemos fazer já desde cedo em relação a isso e ajudar os nossos filhos a aprender a se regular sozinhos, mesmo com o cérebro ainda não totalmente maduro. E isso acontece por causa da habilidade que o cérebro tem de aprender a se reprogramar, chamada de neuroplasticidade cerebral. E agora eu creio que você, conhecendo os 3 principais erros que as mães cometem na hora de lidar com o mau comportamento dos filhos, você consegue entender que um erro está correlacionado ao outro. Lá no supermercado, quando você entra na seção de doces, seu filho faz a birra e você grita, ameaça e cede, você está fazendo o quê? Está dando atenção negativa ao comportamento ruim dele. E entra no ciclo do mau comportamento. Você não está procurando entender o que está ali por trás do comportamento, na parte escondida do iceberg. E ainda está esquecendo que quem está no controle do cérebro do seu filho nesse momento é uma parte primitiva e instintiva, que faz ele agir de formas nada assertiva. É de extrema importância que você tenha em mente esses 3 erros, mamãe, porque não cometendo mais eles, em conjunto com as formas corretas de lidar com o mau comportamento da criança, você vai conseguir se tornar uma mãe transformada e conseguir de fato educar seu filho ou filha sem precisar gritar, se estressar ou bater.